Curso NR05 Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, Módulo 1. Módulo 1. Vamos considerar neste módulo objetivos da NR05, do objetivo e da Constituição. Objetivos da NR05 5.1 A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. A CIPA deverá abordar as relações entre a pessoa e o trabalho, objetivando a constante melhoria das condições de trabalho para a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. Veja um exemplo do quadro 1, Dimensionamento de CIPA. Este quadro traz uma referência no que se refere ao dimensionamento da CIPA. Observamos uma coluna onde se apresentam os grupos. Por exemplo, Grupo C1. À frente uma coluna com o número de empregados no estabelecimento e o número de membros da CIPA, sejam efetivos ou suplentes. De 0 a 19 empregados não têm necessidade de CIPA. De 20 a 29. É necessário para compor a CIPA de um efetivo e um suplente. O mesmo se aplica para um efetivo de 30 a 50 empregados e assim por diante, conforme apresentado neste quadro. Nota: acima de 10.000 empregados para cada grupo de 2.500 acrescentar 2 efetivos e 2 suplentes. O dimensionamento de todos os grupos você encontra no anexo quadro 1 deste curso da NR05. Este quadro 1 está disponível nos materiais complementares deste curso. NR05, do objetivo: garantir a representação dos trabalhadores nas questões de melhoria da segurança e saúde ocupacional, observar e relatar condições de risco nos ambientes de trabalho e solicitar medidas para reduzir até eliminar os riscos existentes ou neutralizar os mesmos, discutir os acidentes ocorridos, encaminhando a serviços especializados em segurança e em medicina do trabalho, SESMIT, e ao empregador o resultado da discussão, solicitando medidas que previnam acidentes semelhantes e, ainda, orientar os demais trabalhadores quanto à prevenção de acidentes. Para você entender melhor, comissão, grupo de pessoas formado por representantes do empregador e empregado, como objetivo de prevenção de acidentes e doenças do trabalho. Interna, seu campo de atuação está restrito à própria empresa. Prevenção: antecipar-se às situações de riscos quando nos deparamos com elas, dando exemplos de proatividade e trabalho correto. Acidentes: qualquer ocorrência inesperada que interfere no andamento normal do trabalho causando danos materiais, perda de tempo ou lesão ao trabalhador. NR05, da Constituição. 5.2 Devem constituir CIPA, por estabelecimento, e mantê-la em regular funcionamento, as empresas privadas, públicas, sociedades de economia mista, órgãos da administração direta e indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas, bem como outras instituições que admitam trabalhadores como empregados. A CIPA é obrigatória para as empresas que possuam empregados com vínculo de emprego. A ampliação das questões relativas à CIPA para as categorias de trabalhadores que não estão enquadrados nas formatações dos vínculos de emprego, em especial servidores públicos, não foi possível face à falta de regulamentação constitucional, que defina a quem cabe regulamentar as questões de segurança para essa categoria de trabalhadores. Havendo órgão público, ou empresa pública, onde hajam trabalhadores efetivamente com vínculos de emprego regidos pela CLT e outros com vínculos estabelecidos conforme o Estatuto do Servidor Público, a CIPA deve ser constituída levando-se em consideração o número de empregados efetivamente vinculados ao regime seletista. E, sendo assim, somente esses devem ser candidatos e somente esses devem votar. Entretanto, cabe ressaltar que na ação da CIPA para a melhoria das condições de trabalho não pode haver, sob pena de infração à Constituição Federal, determinação de medidas discriminatórias, como por exemplo a solicitação de distribuição de determinado equipamento somente para os seletistas. Caso exista interesse do órgão ou empresa pública em englobar todos os trabalhadores, empregados e funcionários públicos, em sua CIPA, não há nada que o impeça. Nessa situação, poderão ser candidatos também os trabalhadores servidores públicos,
mas deve ser garantido o número de vagas estabelecidas para os empregados seletistas, naquele estabelecimento público. O dimensionamento da CIPA, no caso, deverá considerar todos os trabalhadores naquele estabelecimento, seletistas e estatutários. Não deve englobar, entretanto, os prestadores de serviços que estejam em atividades no estabelecimento e que sejam contratados por outra empresa. Devem constituir-se pelos empregadores, ou seus equiparados, que possuam empregados conforme as determinações do artigo 3º, da CLT, em número acima do mínimo estabelecido no quadro 1, dimensionamento, para sua categoria específica. As empresas que possuam empregados em número inferior devem indicar um designado conforme estabelece o item 5.6.4. É importante verificar que a NR 05 fala algumas vezes de trabalhadores e algumas de empregados. Quando a norma diz empregados, refere-se àqueles com vínculo de emprego com a empresa determinada. Quando refere-se a trabalhadores, engloba todos os que trabalham no estabelecimento de determinada empresa, ainda que sejam contratados por outras. Deve ser considerado empregado, para fins de constituição da CIPA, a pessoa física que preste serviço de natureza não eventual a empregador, sob dependência deste mediante salário. O fiscal do trabalho verificará o número real de trabalhadores com vínculo de emprego, portanto é importante que a empresa faça adequadamente sua avaliação. O estabelecimento deve ser definido conforme o estabelecido na alínea D do item 1.6 da NR 01 da Portaria 3.214/78. Estabelecimento é cada uma das unidades da empresa, funcionando em lugares diferentes, tais como fábrica, refinaria, usina, escritório, loja-oficina, depósito, laboratório. Ressalvados os setores com NR ou regra específica estabelecida em portaria. Havendo dúvidas nessa definição, a empresa poderá consultar o órgão regional do MTE. No caso de empresas prestadoras de serviço ou empreiteiras, deve ser considerado como estabelecimento local onde efetivamente os trabalhos são desenvolvidos, ou seja, os estabelecimentos estarão dentro de outras empresas ou em locais públicos. Composição da CIPA. Temos os trabalhadores. Em seguida tem um processo de eleição, onde vai se eleger um vice-presidente, membros, titulares e suplentes. Também teremos um secretário, um presidente, membros, titulares e suplentes. E por fim o empregador. (5.3) As disposições contidas nesta NR aplicam-se, no que couber, aos trabalhadores avulsos e às entidades que lhes tomem serviços, observadas as disposições estabelecidas em normas regulamentadoras de setores econômicos específicos. Trabalhadores avulsos são aqueles geralmente ligados ao carregamento de mercadorias, a maioria em portos. Nesse caso considera-se como empresa o sindicato ou órgão gestor de mão de obra. A CIPA para as atividades portuárias deve observar o que estabelece a NR 29. (5.4) A empresa que possuir em um mesmo município 2 ou mais estabelecimentos, deverá garantir a integração da CIPA e dos designados, conforme o caso, com o objetivo de harmonizar as políticas de segurança e saúde no trabalho. No caso de uma empresa com estabelecimentos com atividades econômicas diferenciadas, cada estabelecimento deve ser abordado segundo sua classificação de atividade econômica. Quem estabelece os mecanismos de integração entre o CIPA e designados de empresas que possuem vários estabelecimentos em um mesmo município, e a empresa, conforme estabelece o texto. Nada impede que a definição dos mecanismos seja objeto de negociação na CIPA ou através de acordo ou convenção coletiva. É necessário, entretanto, que os mecanismos de integração estejam formalmente estabelecidos para o caso de verificação do cumprimento do item pelos fiscais do trabalho. A empresa que possuir em um mesmo município 2 ou mais estabelecimentos não precisa necessariamente realizar reuniões periódicas dos membros da CIPA, no entanto deve ser definida a forma de comunicação, a periodicidade delas e o que se comunica. (5.4) A empresa que possuir em um mesmo município 2 ou mais estabelecimentos, deverá garantir a integração da CIPA e dos designados, conforme o caso, com o objetivo de harmonizar as políticas de segurança e saúde no trabalho,
Continuação. O importante é a busca da equalização das medidas de prevenção de acidentes de trabalho e, sobretudo, a troca das boas ideias, que podem surgir da atuação das várias CIPA. 5.5. As empresas instaladas em centro comercial ou industrial estabelecerão, através de membros de CIPA ou designados, mecanismos de integração com o objetivo de promover o desenvolvimento de ações de prevenção de acidentes e doenças decorrentes do ambiente e instalações de uso coletivo, podendo contar com a participação da administração do mesmo. No caso de empresas instaladas em centro comercial ou industrial, devem ser consideradas como instalações de uso coletivo as áreas de uso comum por parte dos trabalhadores de todas as empresas. Como exemplo, áreas de circulação, vestiários, banheiros, refeitórios, entre outros. Há também as ambiências geradas por sistemas como ar-condicionado, instalações elétricas, redes de gás. O que se almeja é que tais sistemas, quase sempre de responsabilidade dos administradores, mas que afetam todas as empresas e seus empregados, sejam avaliados pela CIPA, já que podem ser origem de acidentes e de doenças. As empresas instaladas em centro comercial ou industrial estabelecerão, através de membros de CIPA ou designados, mecanismos de integração com o objetivo de promover o desenvolvimento de ações de prevenção de acidentes e doenças decorrentes do ambiente e instalações de uso coletivo, podendo contar com a participação da administração do mesmo. Continuação. Enquadram-se neste item os shoppings e os consórcios de empresas industriais, ou seja, as empresas que se estruturem com administração autônoma, ou semi-autônoma, em um mesmo local. O item aborda empresas que, apesar de possuírem autonomia gerencial, administrativa, técnica e financeira, se estabelecem de forma conjunta, havendo ou não interação entre suas atividades no processo produtivo. São empresas que não trabalham umas para as outras, mas que se relacionam ou pelo espaço, ou por regras ou por finalidade. O item engloba a situação na qual a administradora é ou não proprietária do estabelecimento. 5.5. As empresas instaladas em centro comercial ou industrial estabelecerão, através de membros de CIPA ou designados, mecanismos de integração com o objetivo de promover o desenvolvimento de ações de prevenção de acidentes e doenças decorrentes do ambiente e instalações de uso coletivo, podendo contar com a participação da administração do mesmo. Continuação. As empresas que compõem um condomínio são individualizadas, tendo autonomia. Desta forma, podem acatar ou não as definições da administradora. Mas, cabe ressaltar que o administrador tem papel primordial na estruturação deste item, como aliás em todas as regras de convivência coletiva. Podemos elencar duas situações. A primeira, quando são poucas as empresas e elas definem através dos membros de suas CIPA ou designados, conforme estabelece o item, os mecanismos de integração. A segunda, quando são muitas as empresas, tornando-se necessária uma atitude proativa por parte da administradora. Os fiscais do trabalho irão verificar o cumprimento das regras de participação de um centro comercial, shopping, ou industrial de duas formas. As empresas instaladas em centro comercial ou industrial estabelecerão, através de membros de CIPA ou designados, mecanismos de integração com o objetivo de promover o desenvolvimento de ações de prevenção de acidentes e doenças decorrentes do ambiente e instalações de uso coletivo, podendo contar com a participação da administração do mesmo. Continuação. A primeira será quando a empresa administradora ou as empresas conviventes já tiverem definidos os mecanismos e estes se encontrarem em adequado funcionamento. Neste caso, os fiscais do trabalho poderão discutir a eficácia dos procedimentos, no sentido de contribuir, mas nunca poderão atuar por discordância, já que os mecanismos não foram definidos na norma. O segundo caso se dá quando os mecanismos não foram definidos. Caberá então uma notificação para que os sejam. Neste caso, cada empresa e administradora, se houver, devem ser notificadas. A notificação pode ser feita por ofício individual a todas elas, num procedimento de fiscalização indireta, ou através da fiscalização direta a cada uma. Não caberá uma notificação somente à administradora porque não é sua responsabilidade objetiva. Chegamos ao fim do módulo 1. Preparamos um quiz, com algumas perguntas fáceis,
que tem como objetivo reforçar o seu conhecimento. Assim que você responder ao quiz, estarei aguardando você no módulo 2. Ok? Te aguardo no módulo 2.